Olá, seja bem-vindo ao canal Rede Voluntas Brasil. Nós estamos aqui para convidar você à compreensão de como deve encarar as formações e as leituras dos escritos que nós lemos neste canal. Os escritos são plenamente católicos, da Igreja Católica Apostólica Romana, principalmente nesses últimos tempos, que nós tanto precisamos entender os acontecimentos que estão acontecendo em nossa igreja. Por isso, nós queremos uma atenção especial para que você, ao entrar nos nossos vídeos, compreenda a tamanha seriedade com que nós levamos, né, os interesses de Jesus e os pensamentos de Jesus. Aqui nós lemos e realmente penetramos profundamente nas dores de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos verdadeiramente uma intimidade com Ele e estamos buscando ajudar as pessoas que querem essa santidade de viver na vontade divina, ensinada por Deus, por Jesus Cristo, a serva de Deus, Luísa Picarreta, que foi acompanhada com muitos padres da Igreja Católica. E ela recebeu uma santidade, um dom para esses tempos muito importante, que é o de viver na vontade divina, que é totalmente diferente do que a igreja conheceu nesses 2000 anos. Não é seguir doutrina cegamente, regras cegamente, mas sim conhecer plenamente o coração de Jesus e obedecer os interesses de Deus para o aqui e agora, numa intimidade concreta, né, vivendo uma santidade que nunca existiu, só existiu na vida de Maria e de Jesus e da Luísa. Por isso nós estamos aqui ajudando as pessoas com vídeos longos, claro, explicando até mesmo as nossas vidas na divina vontade na prática, trazendo o conhecimento aplicado na nossa vida. Por isso nós narramos acontecimentos, parábolas, circunstâncias, para que a pessoa tenha facilidade de penetrar e interessar da forma correta pelos escritos. Uma pessoa que está na vontade humana, que é a grande chave, né, dessa santidade, é a pessoa renunciar à sua forma de pensar humano, sem Deus, né, para si mesmo, visando somente o seu próprio, né, bem pessoal. A pessoa que visa somente a sua própria salvação, a pessoa que visa somente a salvação da sua família, de poucas pessoas, ou somente dos católicos, essa pessoa está com o pensamento travado para o livro do céu, não consegue entender os escritos de Jesus. E aí, quando vai ler, ela vê uma coisa superficial e não sai da santidade humana, que é uma santidade só pessoal. Ela precisa ir para a santidade divina, que é com o pensamento em Deus. E nós queremos ajudar você a chegar lá, né, subir mais alto e conseguir ver as coisas com os olhos de Deus. Para isso, demora bastante o processo de purificação da sua mente. E nós estamos aqui para você, para te servir, para te trazer essa graça. Se você quiser contar conosco, é isso aí. Deus abençoe. Um bom vídeo para você. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Abençoa-me, mãe, para que eu possa fazer todas as minhas ações diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, as reparações por todos e por cada pecado, as ações de graças e as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me a tua divina vontade, vem divina vontade nesta ação que eu estou a fazer e em todas as ações que farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, e nossa mãe. Amém, Fiat. Tema do dia 29/5, volume 1. Um, 2, 14 de setembro de 1899. O valor da cruz. Uma manhã era o dia da exaltação da cruz.
O meu doce Jesus transportou-me aos lugares santos, mas antes disse-me tantas coisas da virtude da cruz. Não me lembro de tudo, apenas alguma coisa. Amada minha, queres ser bela? A cruz lhe dará os traços mais belos que se podem encontrar tanto no céu como na terra, tanto de apaixonar a Deus, que contém em si todas as belezas, né? Porque ele vai se ver na criatura, né? Como ele diz, amada minha, queres ser bela? A cruz lhe dará os traços mais belos que se podem encontrar tanto no céu como na terra, tanto de apaixonar a Deus, que contém em si todas as belezas, né? Porque ele se vê na criatura, né? A criatura se torna co-participante, né, da sua vida divina, né, nos seus sofrimentos, da sua paixão. E o que seria a cruz, né? É o morrer para si mesmo, para viver a vontade de Deus. É renunciar aos nossos caprichos para satisfazer a Deus. É como uma situação que Deus vai dizer para a pastora Teresa, em que ela questiona, né, todo o trabalho que ela está fazendo e a dificuldade em que ela se encontra. E Jesus diz a ela, né, os meus amigos eu trato assim, né? Então não é uma autossatisfação, eu estou fazendo uma obra para Deus, então eu não haverei de encontrar nenhuma dificuldade, né, nenhum obstáculo. Pelo contrário, né, é por estarmos nesta via, né, que encontraremos dificuldades, calúnias, defamações, dissabores, né? Não é uma autossatisfação, mas trazer em si as insígnias de Deus, de Jesus, né? A sua cruz, que o próprio nome se diz, né? É essa fusão das vontades. Como num texto que eu li uma vez, que as hastes horizontal e vertical da cruz não é outra coisa senão a fusão da vontade humana, né, que havia em Jesus, com a vontade divina que também estava encerrada nele. É a fusão do divino com o humano, que é o que ele diz, quer ser bela, né, a cruz lhe dará os traços mais belos. Né? A cruz será esse instrumento que nos há de forjar, né, na vontade querida de Deus. Ao passo que não nos ocupemos em escolher a cruz a qual haveremos de ser, né, crucificados, mas a abraçar aquela que Jesus nos dá. Né, aquilo que aos nossos olhos, né, venha a ser mais agradável, levamos, né, com mais resignação. Mas Jesus não quer aquilo que temos mais facilidade de nos resignar, mas Ele quer aquilo que propriamente é a nossa maior dificuldade. É onde encontramos maior obstáculo, né, para morrer para nós mesmos. Portanto, há de ser esta cruz que Jesus vai nos trazer, né, a fim de tornarmos de fato a sua imagem, sua verdadeira imagem e semelhança, né, co-participantes da sua vida, né, de modo a aliviar os sofrimentos dele, a compreender os desígnios dele e a repará-lo, né, mediante a própria situação em que estamos vivendo. Vamos supor, no sentido de um filho rebelde que não ouve, que
está aí sofrendo, mas ainda assim não ouve, não se dobra. Né? É a circunstância a qual Jesus vive continuamente. Né? Quer ser partícipe da vida de seus filhos, mas não querem. Não querem saber, querem viver à sua maneira, do seu jeito, ainda que lhe custe a vida. Eles não querem saber do que Jesus quer, né, mostrar e espera deles para eles viver. Não querem viver a todo custo a sua autossatisfação, né, a autossatisfação de suas vontades. Né, como eu ouvi uma vez, eu sei que é errado, eu sei que isso e aquilo, mas eu tenho que fazer. Né, tanto que fez e agora está, né, segundo informações, estava para voltar de volta para casa porque estava comendo pão que o diabo amassou com o rabo lá, né, que se trata da esposa de um conhecido meu que conheceu uma outra mulher, né, nesses TikTok da vida aí, e foi morar com ela, né, saiu daqui de Minas, do sul de Minas, para ir morar com uma mulher aqui, né, conheceu pelo telefone lá nos Cafundó do Judas, né, na Bahia, né, e ainda levou 2 filhos pequenos. Né, então, e consciente, né, como Deus Pai disse, né, há conhecimento suficiente imprimido na alma para ela discernir o certo, né, do que é errado, o que deve e o que não deve fazer. Né, então, ela consciente, eu sei que eu estou errado, mas eu preciso fazer. Né? Vale muito mais a minha satisfação, né? O meu contentamento, do que a verdade que está a gritar, né, dentro de mim, para não ir, para não fazer. Né? Então, continuava Jesus. Queres tu estar cheia de imensas riquezas, não por breve tempo, mas por toda a eternidade? Pois bem, a cruz te fornecerá todas as espécies de riquezas, desde os mais pequenos centavos, como são as pequenas cruzes, até as sumamente maiores, que são as cruzes mais pesadas. Porém, os homens que são tão ávidos por ganhar dinheiro temporário, que logo deverão deixar, não se preocupam em adquirir um centavo eterno. E quando eu, tendo compaixão deles, vendo sua despreocupação por tudo que se refere ao eterno, benignamente lhes leva a ocasião, em vez de tomá-lo, a bem se indignam e me ofendem. Que loucura humana, parece que entendem ao contrário, né? Para que não nos percamos, Jesus traz uma condição, uma realidade da nossa vida, uma ocasião, né, de nos redimir, né, dos nossos apegos, das nossas idolatrias. Mas ao invés de, por estarem, né, atolados na vontade humana, não conseguem enxergar a graça de Deus mediante uma situação. Né? Mas acabam por blasfemar contra Deus, né? No sentido de que Deus, né, não está nem aí. Né? Onde está Deus? Né? Mediante a situação que estou vivendo, onde está Deus? Não consegue ver que é propriamente Deus que está permitindo aquilo para desapegar ela, né, de uma pessoa, de uma situação, do dinheiro, né, de um status. Né? Minha querida, na cruz estão todos os triunfos, todas as vitórias e as maiores aquisições. Para ti não deve haver outra mira senão a cruz. E esta te bastará por tudo. Até me lembro nas 24 horas da paixão, Jesus diz, né, da cruz: deixo-vos em meu lugar. Ele diz à cruz:
vou para o céu e deixo-vos em meu lugar, a fim de que sejam forjados em ti os meus verdadeiros filhos, né? Aqueles que seguirão pela a via da dor, né? Do abandono, do sacrifício. Né? Deixar-vos-ei em meu lugar. Ele que teve a cruz como trono, dá a nós, concede a nós a graça, a felicidade, o contentamento de também nós, né, nos assentarmos nesse trono. Né? Nossa vida será repleta de frustrações, né, de dificuldades, de situações inacabadas, mas não por negligência, mas por conta da nossa miséria. Né? Que não é com a nossa força, mas é com o poder de Deus que realizaremos algo. Eu queria tanto e era tanta a minha intenção que desse certo, no fim das contas não deu. Né? Não foi por má vontade, mas por uma realidade, uma condição, uma limitação humana. Né? A fim de que reconheçamos que Deus é Deus e nós somos criaturas, totalmente dependentes dele. Ao passo de que, como ele disse, nada podeis fazer sem mim. A fim de termos essa consciência de que em tudo que haveremos de fazer, o chamamos para ir fazer conosco. E aceitar se não ficar como deveria, como gostaríamos. Mas o centro, o foco não deve estar nisso, mas estar no que é o pensamento de Jesus. Se ele ficou contente ou não. Então, da minha parte, eu não espero uma grande partida, uma grande meditação. O meu trabalho, eu vou fazer o mais perfeito possível. Né? E às vezes pode ter lá escondido, né, um orgulho, uma soberba, né, um engrandecer-se sobre os demais, né, o querer se destacar entre os demais, e não para a glória de Deus, né, para se autopromover, né, uma vaidade por uma vaidade. E aí Jesus vai amargar, né, ele vai amargar. Porque temos que morrer para a nossa vontade, é o propósito primeiro da vida na divina vontade, morrer para si mesmo, para que Cristo viva em mim. Então esse eu tem que desaparecer, e ele vai desaparecer à medida, né, a base dessas pauladas, né, dessas crucificações, né, das humilhações, das frustrações, né, até o ponto de dizer basta, basta, né, basta. Reine a sua vontade. Né? Sem ti eu nada posso fazer, eu nada faço direito sem ti estar no centro de todo o meu ser. Né? É uma frustração atrás da outra, é uma decepção atrás da outra, é uma falta de correspondência contínua. Por estar apegada a paixões, a situações, né, a escrúpulos, né, a paralisar-se na pequenez, que também já foi dito várias vezes, né? Não voltar a si.
Até pouco tempo ficamos, quase um mês, né, batendo nessa tecla, não voltar para si, não voltar a seus pensamentos, às suas misérias, mas ter os olhos fixos em Deus, na divina vontade. Então aqui está, né, um grande segredo, né, é a cruz, né, nela estão todos os triunfos, todas as vitórias e as maiores aquisições. O morrer para si, o deixar ser crucificado. Né? Para ti não deve haver outra mira senão a cruz, e esta te bastará por tudo. Hoje quero te contentar. Aquela cruz que até agora não bastava para poder te estender e crucificar-te completamente, é a cruz que tu levastes até agora, portanto, devendo crucificar-te completamente, tens necessidade de que faça descer novas cruzes sobre ti. Então, aquela cruz que até agora me levaste, a levarei ao céu para mostrá-la a toda a corte celestial, como penhor de seu amor, e outra maior farei descer do céu para poder satisfazer meus ardentes anseios que tenho sobre ti. Então ele aceita a cruz que ofertamos a ele, né, como penhor do nosso amor, e nos envia uma outra ainda maior, mediante a nossa adesão, a nossa fusão a ele. Outra maior no sentido que vem das mãos dele e que dará a ele a plena satisfação, o pleno contentamento, né? E por ter sido dado das mãos dele, há de também receber dele toda a força para realizar esse ato, né? Toda a força vem dele, como ele disse, nada, sem mim nada podeis fazer. Então, se Luísa vai se resignar a uma outra ainda maior, e agora, mediante essas palavras dele, sabendo o quão satisfeito ele há de ficar, né, e que também não é que devemos procurar cruzes, ou mesmo ao nosso bel prazer, ofertar cruzes e sofrimentos a Jesus, mas não deve de ser a cruz que ele nos envia, como ainda falava ainda há pouco, né? Aquilo que mais precisamos ser trabalhados, naquela área, né, em que o apego a algo ou alguém ainda está ali. Então Jesus, né, nos enviará, né, cruz de desapontamento, cruzes daqui e dali, de modo a romper com tais coisas. Então, enquanto Jesus dizia isto, apresentou-se diante de mim aquela cruz que tinha visto as outras vezes. Eu tomei-a e estendi-me sobre ela. Enquanto estava assim, abriu-se o céu e dele desceu o evangelista João e trazia a cruz que Jesus me tinha indicado. A rainha mãe e muitos anjos, quando chegaram junto a mim, tiraram-me de cima daquela cruz e puseram-me sobre a que me tinham trazido. Muito maior. Um anjo tomou aquela cruz de antes e a levou ao céu. Jesus aceita as nossas ofertas, mas haverá de ser de maior e pleno contentamento a Ele quando ofertarmos aquilo que Ele quer de nós, aquela situação que Ele proporcionou e nos resignamos e ofertamos a Ele. Eis aí o seu contentamento, não só seu, mas também que o dos anjos, dos santos, de Nossa Senhora. É o portento dos portentos, os sinais
né, do reino da divina vontade, como diz a palavra mesmo, né, o triunfo, né, da vontade divina querida de Deus, né, a correspondência da criatura, como diz no trecho, né, o maior de todos os milagres. Então, depois disso, Jesus, com suas próprias mãos, começou a me pregar sobre aquela cruz. A mamãe rainha me assistia, os anjos e João proporcionavam os pregos. Meu doce Jesus mostrava tal alegria e alegria ao crucificar-me que só por dar essa alegria a Jesus não só teria sofrido a cruz, mas outras penas ainda. Né? Não há contentamento, satisfação maior que ver, né, aí a satisfação de Jesus, saber que está a aliviar os sofrimentos dele, ainda que para isso, né, devamos nós ser crucificados. Né? Então, que Jesus nos ajude a viver isso não apenas de forma teórica, né, mas na prática, nas nossas vidas. Né, de não esquecermos esses momentos com Jesus e vir à tona em nossa mente ao longo do nosso dia, a fim de que nas pequenas ou grandes cruzes, situações que se nos vêm, saibamos agir como estes filhos amados de Deus. Então, me parecia que o céu fazia nova festa por mim ao ver o contente de Jesus. Né? E o Filho da Divina Vontade promove a festa em todo o céu, né? Sobretudo na Santíssima Trindade. Me parecia que o céu fazia nova festa por mim ao ver o contente Jesus. Muitas almas do purgatório foram libertadas, embarcando no voo para o céu, e alguns pecadores foram convertidos, porque meu divino esposo a todos fez partícipes do bem de meus sofrimentos. Alguns pecadores foram convertidos porque o meu divino esposo a todos fez partícipes do bem de meus sofrimentos. O Filho da Divina Vontade é para Deus e por Deus, pelas criaturas, para que todos conheçam, cheguem ao conhecimento da verdade. Perceba que esse ato na Divina Vontade se estende a todos, né, do passado, presente e futuro. Então, seja que venha a tocar o mais alto dos céus, né, a promover mesmo a felicidade de Deus, o contentamento divino. Além disso, quem pode dizer as dores intensas que sofri ao estar bem estendidas sobre a cruz e ao serem transpassadas as mãos e os pés com os pregos, mas especialmente nos pés era tanta a atrocidade das penas que não podem ser descritas. Quando terminaram de me crucificar e eu me sentia nadando no mar das penas e das dores, a mamãe rainha disse a Jesus: meu filho, hoje é dia de graça. Quero que ele compartilhe todas as suas penas, não fica mais que ele atravesse o coração com a lança. Não fica mais que lhe atravesse o coração com a lança, ele renove a coroa de espinhos. Então Jesus tomou a lança e me traspassou o coração.
de lado a lado. Os anjos tomaram uma coroa de espinhos muito densa e deram na mão da Santíssima Virgem, e ela mesma me cravou na cabeça. Que dia memorável foi para mim! De dores, sim, mas também de contentos, de penas indizíveis, mas também de alegrias. Basta dizer que era tanta a força das dores que Jesus, todo esse dia, não se moveu de meu lado para sustentar minha natureza que desfalecia pela intensidade das penas. Então, assim, enquanto que nos dias de hoje sempre foi assim, mas hoje com muito mais intensidade e promiscuidade, né? Enquanto que o homem terreno se autodestrói em busca de uma autossatisfação, né? Como vemos as transformações que as pessoas querem fazer nos seus corpos, né? Tanto o homem em querer se tornar mulher e a mulher em querer se tornar homem, né? O homem se decapitando, né? Querendo fazer uma genital feminina, e a mulher se decapitando, cortando, né, os seus seios para ter um peito masculino, né? Então se submete a todas essas coisas pelo terreno, como foi dito também, né, de modo a receber já a sua recompensa em vida. Ou seja, Deus permite que os seus anseios se concretizem, né? Portanto, tudo grande ao poder que Deus colocou nas mãos da criatura humana, né? O seu livre-arbítrio e a sua vontade. Uma vez desordenada, ela vai com afinco atrás de tudo aquilo que anseia, e Deus, por sua vez, lhe concede, vendo a obstinação dela, né, de modo a ela receber já em vida, né, a sua recompensa, porque não gozará da felicidade eterna, né? Não podeis servir a dois senhores, não podeis viver, né, a felicidade terrena e a felicidade eterna. Precisamos escolher, né? E para aquilo que escolhemos, Jesus vai, né, nos abençoar, né? Se é para uma vida terrena, né, como fim último, ele vai, né, nos satisfazer, vai permitir, né, que alcancemos, por mais loucura que seja, né? Como foi dito, uma felicidade, um mundo sem Deus. Mas se de contrapartida nos voltamos a Deus, a viver a vontade dele, encontraremos também, enquanto em vida, tudo ao contrário. Não teremos a recompensa na terra, portanto, não encontraremos as satisfações terrenas humanas, a concretização de coisas, né, situações, não vou dizer, né, a concretização da nossa vontade, porque o filho da divina vontade não vive com a sua própria vontade. Então, ao passo que se a vontade divina é que vivamos a vida divina, todo o nosso tesouro está encerrado nesta vida divina. E enquanto ainda estivermos apegados à terra, não vamos conseguir, né, reconhecer isso. E, portanto, vai ficar preso nas frustrações, né, de que não conseguiu, de que não ficou legal, de que não está legal, de que está cansativo, que está isso, está aquilo, né, e vive à beira de jogar tudo pro alto e ir, sabe-se lá para onde, porque não tem para onde ir,
né? Não tem mais para onde ir. É como a Aline está dizendo para uma das pessoas no grupo, não dá para abandonar, para desistir da divina vontade. Não tem para onde ir. Vai ir para onde? Vai ir para o mundão? Vai ir para o pecado? Não tem para onde ir. Não tem mais para onde ir. Não dá mais para voltar. Né? E uma vez cansado dessas frustrações, né, se resigne na cruz. E assim será a sua vida. Sempre com frustrações, com contrariedades, porque, né, é como a Aline vive dizendo, a nossa aposentadoria, ela vive falando para o marido dela, né, a nossa aposentadoria é no céu. Aqui vai ser sempre cruz, dor, sofrimento, né, dissabores. Mas não é um dissabor, uma amargura de que se fala a mentalidade humana, né? Uma vida de opressão. A divina vontade, a pessoa vive oprimida, porque nada ela pode fazer, não pode ir, não pode ter planos, não pode, né, fazer, criar expectativa, fazer nada. Mas não, muito pelo contrário. Ela vive esse desgosto, esse amargo quando não corresponde, né? Quando não se coloca aonde Jesus a quer. E, portanto, assim fica fixa nas suas frustrações, nos seus dissabores. Ou seja, né, como aquele trecho fica só na casca, não entra, né, não vai lá no miolo da cruz, mas fica só na casca. Portanto que assim se torne mais amargo, né? E que Deus abençoe que fique numa amargura tal que fique insuportável, a fim de que saiamos da casca e adentremos, né? É como Jesus, né, quando recebeu a cruz. Ele não a recebeu com repugnância. Estava imerso num rio de dores, mas o que ele fez? Ele a abraçou. A abraçou, né, de modo que a pudesse levar com mais afinco, com resignação. Né, que é o que somos chamados a viver também. Diante das cruzes que ele nos traz, nos resignemos e abracemo-na com nossa vida. Né, ainda que banhando em lágrimas, mas com a consciência do que, para quê, né? Para que essa situação? Né? Para o bem, para a glória de Deus e para o bem das almas. Né? Como vai dizer, aquelas almas do purgatório que tinham voado para o céu, desciam junto com os anjos e rodeavam minha cama, me recriando com seus cânticos e agradecendo afetuosamente que, por meus sofrimentos, as haviam liberado daquelas penas. Né? Minha filha, esta manhã sinto toda a necessidade de ser confortado. Toma um pouco as minhas penas sobre ti e deixa-me repousar no teu coração. Então, é promover esse alívio a Jesus. Porque se ele encontra alguém para sofrer as suas dores, ele pode descansar. Não precisa mais ele estar na cruz, mas tendo os filhos da divina vontade para estar no lugar deles. E isso sem nenhuma obrigação, mas totalmente por amor a ele. Né? Como propriamente disse, para que ele pudesse descansar. Né? Entramos nesse ato único de Deus e damos a Deus a correspondência, não por si só, mas por todos, passado, presente e futuro.
E o resignar-se a essa cruz, de modo a não pôr o nosso gosto em nada, mas ser tudo para a glória de Deus e pela salvação das almas, que tantos têm se inclinado por outros caminhos, outra direção, blasfemando, desonrando cada vez mais e de modos mais horrendos, horrendos e absurdos. Então que possamos, como filhos da divina vontade, nos posicionar diante da cruz e nos resignar àquela cruz que Jesus tem para cada um de nós. E nos deixarmos ser crucificados nela, já estarmos suspensos nela. Para a glória de Deus Pai, pela salvação das almas. Tornemo-nos partícipes dos sofrimentos, das dores, da paixão, do homem das dores, do Rei das dores. Jesus, eu confio em vós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat. Deus abençoe a todos.